A mensagem de hoje é única porque é uma daquelas vezes que quando Deus me dá uma revelação, sabe? E eu quero falar sobre isso hoje. E eu abri o meu computador e até mesmo antes de terminar de escrever, ele, sabe? Me deu revelação sobre revelação sobre revelação sobre revelação e me mostrou algumas coisas boas. Eu vou estar falando sobre cura que Jesus já deu para nós, certo? Especialmente para aqueles que estão orando pelos seus filhos. E esta cura é para todas as áreas da vida, certo? Cura física, mas também cura emocional, cura mental. Olhe para alguém, sorri e diga, haha, cura mental. Pode ser cura para o casamento, os relacionamentos, cura para tudo. E Jesus é quem cura. Quantos creem que olhando para o mundo, mesmo que os experts digam que tudo está bem, apesar do mundo estar disfuncional, eles dizem, certo? A Bíblia fala de pessoas quebradas, feridas. E por isso o mundo precisa de cura. E Deus enviou o seu Filho, e é o seu Filho quem sara, o Salvador, o Redentor. Certo? Yeshua quer dizer isso em hebraico. E escute, quando o Senhor me deu essa revelação, foi e por que então a cura não é tão bem divulgada? E por que ela não é tão experimentada pelo corpo de Cristo como deveria? Porque Jesus literalmente foi açoitado, sofreu e pelas suas feridas nós fomos sarados, mas o corpo de Cristo como um todo, e eu não estou falando aqui da nossa igreja. Sabe por que hoje estamos pregando para o mundo inteiro? Certo? E pessoas no mundo inteiro estão ouvindo sobre o Evangelho. Não podemos ser egoístas, igreja. Deus não me levantou somente para pregar para a igreja New Creation. Certo? Tem muitas pessoas sofrendo lá fora. O mundo cristão, se é que posso chamar assim, sofre com falta de cura. O corpo de Cristo está enfermo. Certo? Alguém disse, olha, pastor Prince, temos que ter mais imposição de mãos, sabe? Para as pessoas caírem no poder de Deus e serem curadas na igreja. Alguém que fala isso, será que já parou para pensar um pouquinho e examinar que se todo domingo fizermos uma longa fila de pessoas para orarmos e elas caem e a cura está acontecendo? Tudo isso está bem, as pessoas são curadas. Mas isso mostra que a igreja, na verdade, está enferma. Se todo santo domingo, todo santo culto, certo, temos todo tipo de pessoas sendo curadas, mesmo sendo espetacular, sendo sensacional, impor as mãos e os milagres acontecem, as pessoas acham, porque escutam alguns pregadores sobre cura, acham que a igreja deve ser o lugar que as pessoas vêm e sabe, mesmo sendo um centro de cura, a maneira que o crente recebe a saúde da parte de Deus, certo, e plenitude é pela Santa Ceia. O apóstolo Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento e escreveu para a igreja. E em nenhuma das suas epístolas inspiradas pelo Espírito Santo, são 3/4, ele nunca falou nada sobre imposição de mãos. Olha, Jesus fez isso. Esses sinais seguirão os que crerem, mas não se esqueça, isso é para o mundo. É quando você vai lá fora e impõe as mãos sobre os seus parentes e amigos, nos seus colegas, quando estão doentes. Eu acho que foi até Smith Wigglesworth que disse: a cura é o sino de jantar de Deus, convidando as pessoas para virem. Amém? Então, quando estão enfermos, impomos as mãos sobre eles, mas impor as mãos é lógico que você pode fazer para os crentes, mas primeiramente não é para os crentes. O crente não devia caminhar de cura para cura para cura, deviam caminhar com saúde. Ah, pastor Prince, mas eu preciso de cura para o meu corpo, esta mensagem vai te ajudar. Você está pronto? Olha, quando falamos de cura, vamos ver uma das leis sobre interpretação da Bíblia. Tem uma lei chamada Lei da Primeira Menção. Na Bíblia, se você interpreta a Bíblia, seja qual for o assunto, certo? Seja cura, seja oração, seja qual for o assunto, certo? Olha para ver quando foi mencionado primeiro. Porque tem alguma verdade significante que Deus quer revelar, certo? Sabe quando a cura foi mencionada pela primeira vez? Aqui em Gênesis capítulo 20. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque. Abimeleque. O rei está dormindo, é este aqui. A sua mulher e também as suas servas, de maneira que tiveram filhos. É muito interessante, porque a primeira menção de cura tem a ver com a cura da família. A prioridade de Deus é que a sua família esteja bem. Você e sua família, não só o velho Abi, mas Abi, sua esposa. A mulher de Abi e até as escravas dele. As servas de Abi.
e diz porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres, mas aqui fala que ele curou Abimeleque. Abimeleque não tinha madre. Eu acho, certo? Então, homens, até mesmo as suas partes que eu diria que são mais íntimas, Deus quer curar isso. Alguns poucos, amém, então. Os demais ainda estão pensando, eu não tenho uma madre? Não, vocês não têm. É por isso que madre é de mãe, é madre. Essa palavra tem a ver com isso, certo? Porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, e aqui está a razão. Aqui nos fala o porquê Deus fechou toda a madre da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Por causa de Sara, mulher de Abraão, ou seja, Sara não estava no lugar certo. Por isso, ficaram doentes. Antes de eu entrar neste capítulo, e tem muito que Deus quer nos mostrar neste capítulo, deixe-me estabelecer os fundamentos, porque tem muita gente que chegou nessa igreja desde que eu preguei sobre cura há muitos anos atrás. A cura está na obra de Jesus Cristo, certo? Quando ele foi açoitado na cruz. Isaías 53, que é uma profecia messiânica, diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Tem uma coisa muito ruim em algumas traduções que nós vemos por aí, e é que traduziram isso aqui para luto, e muitas vezes o problema com alguns tradutores é que, querendo ou não, eles são influenciados pela história deles. E quando vem algumas pessoas doentes, então, dizem Jesus não pode ter levado as doenças, certo? Então traduziram isso baseado nas suas histórias. Olha, isso acontece, por isso precisamos comparar algumas traduções, certo? Se formos ao original, esse livro de Isaías, o profeta, está em hebraico. E aqui no hebraico, você pode perguntar para qualquer judeu em Israel, ok? Pergunta para eles qual é a palavra que está aqui no hebraico. Ele levou sobre si a nossa coli, e vão falar coli quer dizer enfermidades. No plural, coli, verdadeiramente Jesus levou a nossa coli, até hoje usam essa palavra. Certo, no hospital, quando alguém é diagnosticado com uma coli, uma doença, Jesus levou as nossas doenças. Amém? E carregou as nossas tristezas? Mais uma vez, é uma tradução ruim. No original é makov em hebraico, que é dores. Ele levou as nossas dores. Ei, se Jesus levou as nossas doenças e levou as nossas dores, nós não temos que levá-las. Certo, ele não sofreu para que a dor e a doença permanecessem em você. Ele levou todas elas sobre ele. Certo, você entendeu? Ok, então aqui vamos. Depois diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Percebeu? Que fala do pecado primeiro? Certo, mas o mesmo açoite que veio sobre ele diz que o castigo que nos traz a paz, a nossa shalom, nosso bem-estar estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está muito claro, ok? E tem sempre algum tipo de voz denominacional que vive dizendo que esta cura é espiritual, não é cura física. Ok? Mas se lembre disso, tudo tem que estar interpretado, traduzido de acordo com o contexto. Se você não quer pesquisar no hebraico, certo? Olha o contexto. Este verso, Isaías 53, verso 4, foi citado por Mateus quando ele escreveu o Evangelho de Mateus. Certo? Veja Mateus capítulo 8. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha, Mateus traduziu desta forma. E olha bem, Mateus está no Novo Testamento e o Novo Testamento inteiro está em grego, ok? Mas ele citou Isaías 53. E como fez isso? Ele diz que Jesus levou took our infirmities and bore our sicknesses. Again, there's always a voice that will say, but these infirmities and this... Doenças são doenças e enfermidades espirituais, certo? Porque você falou isso, vamos olhar o contexto. Quando você faz o seminário, você estuda a Bíblia e você aprende hermenêutica, certo? Você sempre interpreta o texto no contexto. Vamos ver o verso anterior. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos. Que legal! E curou todos os que estavam enfermos. Será que eles foram curados fisicamente ou espiritualmente? Fisicamente. Para que se cumprisse o que Isaías disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Falando o quê? O contexto nos diz que as pessoas foram curadas fisicamente. Mas escute isso, olha, o seu espírito não precisa de cura. O seu espírito
Se você não é um crente, está tão longe de Deus que está morto. Precisa de ressurreição. Tem que nascer de novo. Não tem como curar o espírito. Você cura o corpo. Precisamos deste corpo ainda, este corpo. Um dia vamos ter corpo novo, mas ainda estamos neste corpo e ele ainda precisa de cura. Amém? Mas Deus não nos deixa com sofrimento e passando por lutas neste mundo com as doenças e também enfermidades e tudo mais. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e vemos na sua obra concluída, na obra redentora. Não só ele foi ferido pelas nossas transgressões, o pecado, mas com esse mesmo açoite que ele sofreu, por suas pisaduras fomos sarados. E Deus proveu a cura para o seu corpo, para a sua mente, a sua alma é restaurada, e o seu espírito não é curado, ele nasce de novo. Posso ouvir um amém? Então, se é assim, a cura é um direito comprado pelo sangue para o Filho de Deus. Então, por que é que tem muitos crentes que não experimentam isso? Sabe por quê? Porque se você quiser uma cópia dessa mensagem, por favor, escreva. Você está preparado? Ok, vamos direto a isso. Salmo 103 primeiro. A primeira razão é por causa da pregação parcial. Certo? Pregação parcial. Ensino parcial. O que eu quero dizer com isso? O Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Diga nenhum de seus benefícios. O que esta palavra está dizendo? Não te esqueças. Não te esqueças. Nenhum de seus benefícios. A igreja esqueceu. Não, pastor Prince, nós cremos em cura. Só cremos que Deus cura alguns e deixa outros doentes. Até ser seu filho. Ok, esqueça. Ok, então Deus cura alguns e deixa alguns doentes, ok? Então é cura parcial e a Bíblia diz, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quais são eles? Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. Olha, e aqui já temos então um problema. Tem pregação parcial quando se trata do perdão de pecados. Sabe, quando eu era um jovem cristão, me falaram que eu fui perdoado do dia em que eu nasci, no hospital em Kandankarbu, numa cadeira de rodas porque eu estava com pressa para sair. Olha, e minha mãe me falou isso. E então, desde aquele dia que eu nasci, fisicamente neste mundo, até o dia que eu recebi a Cristo, certo, na minha adolescência, ok, todos os pecados desde o dia que eu nasci até o dia que eu aceitei a Cristo foram perdoados. Essa é a ideia dele de todas iniquidades perdoadas, certo? E de agora em diante, quando peca, você confessa o pecado. Quando peca, você tem que confessar. O problema com isso é que eu estava tentando pegar cada pecado que eu cometia. E eu também li um verso que diz que tudo que não vem pela fé é pecado. E eu li outro verso que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E eu estava então confessando o tempo todo. E alguns dos líderes, nesta igreja agora que me conhecem há muito tempo, lembram quando eu confessava os meus pecados o tempo todo na adolescência. Certo, eu estava fazendo isso, eu realmente cria sobre 1 João 1,9 ser para o crente. Se você crê que 1 João 1,9 é para o crente, você tem que crer que não pode deixar um pecado sem confessar, senão você vai morrer e vai para o inferno. E tem muita gente que acredita nisso. Isso é verdade, certo? Eu tentava de tudo. Mas aqui diz que Deus perdoa todas as tuas iniquidades. O tudo de Deus não é o nosso tudo. O nosso tudo é quando nascemos até o dia que aceitamos a Jesus. Mas Deus olha até o dia quando você vai encontrar Jesus face a face. Deus conhece os seus pecados antes de você praticá-los. Ele não vai influenciar a sua decisão. Ele conhece os seus pecados antes de você cometê-los. De fato, todos eles, todo mundo que está aqui agora ouvindo a minha voz, os seus pecados estavam no futuro quando Jesus morreu. A não ser que você tenha 2000 anos. Então, realmente, eu creio que Deus renovou a sua mocidade. Você é um Highlander, algo assim, certo? E o fato é que os nossos pecados estavam no futuro quando ele morreu. Certo? E o fato é que, quando Deus pegou os seus pecados e colocou na cruz, como Deus viu todos eles, tudo é tudo, da sua vida toda. Deus conhecia os seus pecados antes de você nascer. E Deus sabia quando? Quando você aceitou a Cristo? Não. Até você ver Jesus face a face, Deus conhece os seus pecados. E não podemos ter medo de ensinar para as pessoas que estão perdoadas do pecado do futuro, do próximo ano, vai fazer com que eles vivam em libertinagem, certo? Porque Jesus mesmo disse, aquele que sabe que foi muito perdoado, também ama muito. Mas por causa desse ensinamento parcial, é que as pessoas não estão apaixonadas por Jesus. Mas escute, baseado no ensino de hoje sobre cura,
Se você ensina perdão parcial, olhe o restante, que sara todas as tuas enfermidades. Como você vê a primeira frase, é como você recebe a segunda. Se você acha que foi perdoado pela metade dos pecados, adivinha, a experiência para a cura vai ser metade. Sabe por quê? Porque a cura vem logo atrás do perdão dos pecados. Quando Deus perdoou os pecados, ele também curou o seu corpo. Lembra quando abaixaram aquele homem enfermo do telhado, enquanto Jesus pregava? A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse para o homem: homem, os teus pecados te são perdoados. E os fariseus reclamaram, murmuraram, dizendo: como ele pode perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta, disse ao homem, levanta, toma o teu leito e anda. Então, nesse fluir de quando Deus perdoa os pecados, ele cura o corpo. Certo? Pastor Príncipe, o senhor está dizendo que toda enfermidade, então, é causada pelo pecado? Na verdade, tecnicamente falando, é. Se não o seu pecado, o pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, não teria doença na terra. Os médicos iam ficar desempregados. Os pastores também. Nós trabalhamos porque as pessoas estão doentes. Somos como médicos. Amém? Ministramos a palavra de cura. Mas se o mundo fosse perfeito, não precisaria de médicos ou advogados? Amém? Vamos voltar a isso. Por que é que, se Cristo está em nós, parece que não faz efeito? Certo? Muitos sabem o que eu vou falar. Certo? Gálatas 5, verso 4. Separados estáis de Cristo. Isso é terrível. Se você está deprimido e você está separado de Cristo, você fica deprimido. Se você está doente, separado de Cristo, continua doente. Se, talvez, você está lutando com as finanças e provisões, quantos sabem que Cristo morreu pobre para te fazer rico? 2 Coríntios capítulo 8 e 9, leia tudo isso, certo? Amém? Se você passa por lutas financeiras e está separado de Cristo, vai continuar pobre. Quantos querem se unir a Cristo? Como que a pessoa se separa de Cristo? Se perguntar para um crente, ele vai dizer: pecado, amém, pecado no acampamento. Se o pecado te separa de Cristo, como então as prostitutas tocavam nele e eram curadas? Como os cobradores de impostos daquela época tocavam nele e eram curados? Todos os pecadores tocavam nele, o cercavam e tocavam, e eram curados, todos eles. Até tocando a orla das suas vestes eram curados, todos eles. Por que será? Certo, se tivesse pecado, neles e eles eram pecadores, a Bíblia fala disso, tocavam em Jesus e eram curados. Os únicos que estavam, na verdade, estavam separados dele, eram os fariseus. Aqueles que, sabe, têm atitude de santarrão, nariz empinado, justiça própria, fica aí embaixo, sou mais santo do que você. Essas pessoas estão separadas de Cristo. Por quê? Porque confiam na sua própria justiça. Como ele pode ser, então, a sua justiça? Leia bem: separados estáis de Cristo, vós os que pecais? Não. Vós os que vos justificais pela lei. Você acha que cumpre a lei de Deus? E você se exalta achando que a cumpriu. Certo? Você está separado de Cristo. Se a lei te justifica, você não precisa dele. Está ouvindo, igreja? Deus quer que a sua esperança esteja em Cristo somente. Deus quer a sua confiança em Cristo somente, não no seu comportamento. Você entende isso? Nada errado com a lei é santa, mas não te torna santo. A lei é boa, mas não imparte bondade a você. Então não se engane. Vamos voltar para a história que está em Gênesis 20, a história de Abraão. Primeiramente, vamos estabelecer, porque eu vou falar com você sobre tipologia, ok? E tipologia foi usada muito por Paulo. Quando eu falo tipologia, por exemplo, José, você sabia que José é uma figura de Jesus? Amado pelo Pai. Seus irmãos tiveram inveja dele, os judeus tiveram inveja dele, os fariseus. Certo? Entregue para os gentios. Jesus foi entregue aos romanos. Amém? E para encurtar a história, ele ressuscitou dos mortos e se tornou o pão da vida para o mundo dos gentios. Por 2000 anos, Jesus se tornou o pão da vida para o mundo dos gentios. Onde o evangelho chegou, a civilização cresceu. Se olharmos para o tipo de Abraão, Abraão é um tipo de justificação pela fé. Romanos 4, certo? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Bíblia, a Escritura, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Próximo verso. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida.
Deus tem que pagar baseado naquilo que Deus deve, se ele fez uma obra. Mas Deus não exige isso do homem, certo? Porque ele não deve para ninguém. Ele não deve para o homem. O homem, na verdade, deve a ele. E ele dá a graça. O próximo verso, mas aquele que não pratica, ou seja, descansa, mas crê naquele. Ah, pastor, o senhor sempre prega sobre descanso e quer só crer, então vamos ler aqui o verso 5, que é o número da graça. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, qualquer um crê no natural, a carne é fácil acreditar nela. Deus justifica o santo, Deus justifica as Madre Teresas. Mas você crê que o evangelho não é assim? O evangelho é Deus justifica os ímpios. Sabe por quê? É porque tem uma base para ele fazer isso legalmente. E a base é a cruz de Jesus Cristo. Certo? A sua fé lhe é imputada como justiça. Glória a Deus! Então Abraão é uma figura da fé. Justiça pela fé. De agora em diante eu vou falar só fé. Mas na sua mente mantenha isso. Justiça pela fé. Ok? Abraão tipifica o quê? Fé. Isso ninguém pode falar contra se perguntar. O que Abraão simboliza? Qual tipo de Abraão? Vão dizer fé. Pai da fé, ele é conhecido assim. E a mulher H, desculpa, Sara, sua esposa, esposa legítima. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, certo? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que era Agar, que foi Ismael, e outro da livre, que era sua esposa legítima, que era Sara e Isaque. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Isso foi por esforço humano. Certo, o que era da livre por promessa. Isaque não nasceu da carne, porque quando ele nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Não podia fazer nada. Certo, Sara era estéril quando era jovem, agora com 90 anos, duplamente estéril. Então, quando o bebê nasceu, todo mundo dizia, isso é de Deus. Deus recebia a glória. O que se entende por alegoria, verso 24, porque estas são as 2 alianças, as mulheres se tornaram um tipo. Um tipo. Paulo falou de tipos. Se aprendemos isso, o Antigo Testamento fica mais interessante. Se torna um lugar onde Deus esconde verdades maravilhosas. É glória para Deus esconder um assunto, e é glória para os reis procurar. Ok? Essas 2 mulheres se tornaram 2 alianças, uma do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Os 10 mandamentos vieram do Monte Sinai. E a Bíblia diz que produz servidão, que é Agar. Esta Agar agora é uma montanha. Olha o próximo verso. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. A Jerusalém natural hoje é escrava com seus filhos. A lei. Eles creem em cumprir a lei e hoje não podem ver porque os seus olhos não conseguem enxergar que Deus enviou o seu filho para ser a justiça deles, mas querem estabelecer a sua própria justiça, por isso ficam debaixo da lei. E são como Agar, estão crendo como Agar, quando a mãe de verdade deles é Sara. E continua dizendo, mas a Jerusalém que é de cima é livre, Sara, a qual é mãe de todos nós. E o problema conosco hoje, pessoas da graça que são atacadas pelas pessoas no corpo de Cristo, graças a Deus estão se tornando menor. É obra de Deus. Não temos que revidar, só temos que pregar o evangelho. Porque se é de Deus, por que vocês atacam? É como um rato atacando um leão. Deixe o evangelho se defender. Olha isso. Certo? A perseguição vem daqueles que têm o mesmo Pai Celestial, mas não a mesma mãe. A mãe deles é Agar. Eles lutam pela lei, lutam pelo Monte Sinai, lutam pelos 10 mandamentos, acham que temos que cumprir a lei. Certo? E para nós, a nossa mãe é a graça. E acham que são mais santos do que nós, mas quando estão debaixo da lei, o pecado domina. Nós vivemos santidade por acidente. É chamado fruto do Espírito. Certo? Você entendeu? Você entendeu? Agora escute isso. Isso é forte. Escute bem. Temos o mesmo Pai Celestial, como Isaque e Ismael. Os 2 tinham o mesmo pai, Abraão. Mas a mãe de Ismael era Agar, que é o Monte Sinai. Figura do Monte Sinai. E a mãe de Isaque era Sara, graça. Vire para alguém e diga, você é meu irmão ou é um irmão de uma outra mãe? Você é meu irmão ou um irmão de uma outra mãe? Hein, irmão? Lembra dos 10 irmãos e os 2? José, um tipo de Cristo, e Benjamim?
Os dois tinham a mesma mãe, Raquel, a que era amada. Os outros 10. Outros filhos, 10, número da lei. Os 10 vieram da Lia e também das escravas, daquelas servas. Interessante. José, o nosso José Celestial, está procurando Benjamim. Não só tinha o mesmo pai com os outros, mas a mesma mãe. E eu creio que esta geração é a geração Benjamim. Amém? Ok, vamos para a história, depois de ter estabelecido isso. Você agora está pronto. Você está pronto? Certo, vamos ver Gênesis 20 antes. Não se esqueça que Gênesis 20 foi onde Abraão orou. E é a primeira vez que aparece cura na Bíblia. A lei da primeira menção. Vamos aprender algo aqui. Fala de muitas coisas, por quê? Muitos crentes hoje não são curados. Por que muitos não são curados, mesmo Cristo tendo provido a cura na obra da cruz? E quando será que essa cura vai se manifestar? É incrível. Não se esqueça, Abraão é uma figura da fé. E Sara uma figura o quê? Da graça, muito bom. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. E esta foi uma grande mentira, mesmo naqueles dias sendo permitido casar com a meia-irmã, porque Sara, na verdade, era meia-irmã dele, através da mãe. Quer dizer, me desculpa, pelo pai, não a mãe, ok? Mas essa é uma outra história. O que ele fez foi mentir porque ele queria. Ela era sua esposa, ok? A Bíblia se referia a ela como esposa e não como irmã. Sabe, mesmo que, ok, Sara fosse da sua família, de uma mãe diferente. Mas olha isso. Dito de Sara, sua mulher. Então Deus declara que era sua esposa, não irmã. É minha irmã. Uma tentativa deliberada de mentir. E mentir é errado. E ainda não tinha os 10 mandamentos. Ele viveu antes dos 10 mandamentos. Mentir é errado, adulterar é errado. Errado é errado. Mas a forma de vencer o errado não é focar no errado. Você tem que crer certo. Se você crer certo, você vai viver certo, olha. Amém? Preste atenção. Ele disse, é minha irmã, então não se esqueça, Abraão é fé e Sara é a graça. O problema que temos hoje é que muitos crentes vão falar sobre a graça quando alguns crentes estão pregando, e alguns pregam a graça, como eu prego a graça, mas dizem, sim, amém, a graça faz parte da minha família. Cremos que a graça faz parte da família cristã, mas não tem relacionamento íntimo com a graça. Uma esposa não é uma irmã. Você tem intimidade com a esposa. Você não tem que ter intimidade com a sua irmã. No mundo de hoje tem que enfatizar isso, sabe? Estamos vivendo num mundo louco, certo? Mas o fato é este, ok? Ele disse a minha irmã, e muitos estão falando da graça, os cristãos falam da graça. A graça é importante. Sabe, a graça faz parte até da vida e da herança de todo cristão. Mas não tem relacionamento íntimo com a graça. Não estão apaixonados com a graça. Você entendeu? Está neste capítulo sobre cura, a primeira menção de cura. Tem uma lição para nós aqui. Muitas pessoas até conhecem a graça e dizem, somos salvos pela graça, reconhecem isso. Um relacionamento através do nascimento. Mas não tem intimidade com a graça. Deus não quer que a graça seja sua irmã, mas sim sua esposa. Ele quer que você tenha intimidade com a graça. E entenda isso. Quantos concordam comigo? Muitos na igreja respeitam a fé, dizem que a fé é importante. Não importa a denominação, dizem que a fé é importante. Você fala da graça? A graça é importante, mas, sabe, tem que ter cuidado com a graça. Eles não têm intimidade com a graça. Não têm a revelação da graça. Ele quer que a graça e a fé caminhem juntos. E em Efésios, pela graça, sois salvos mediante a fé. Você vê Sara e você vê Abraão. Romanos 4, portanto é pela fé para que seja pela graça. Sempre andam juntos. Hoje temos até algumas pessoas que ensinam fortemente sobre a fé e perseguem quem ensina a graça. A história aqui é que a graça foi tirada da fé. Sara foi tirada de Abraão, não Abraão tirado de Sara. O problema hoje é que a graça foi tirada da pregação da fé e não a fé tirada da graça. É algo para quem prega sobre a fé pensar um pouco.
Você ensina, mas não tem graça. Certo? E quem tirou a graça? Um homem chamado Abi. Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Olha, não diz que ele tomou a Sara para ser sua esposa. Obviamente era para ser uma das concubinas no seu harém. Naqueles dias. Olha, muitos crentes hoje em dia, até eruditos, aqueles que ensinam a Bíblia, veem a graça muito importante somente como um tópico entre outros tópicos. Como Abimeleque tomou a Sara e a colocou entre as outras mulheres. Ela se tornou um tópico e não a esposa, não a rainha. Estamos falando de cura porque muitos não estão vendo cura no corpo de Cristo hoje. Você está me ouvindo? Olha, ele tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. E Deus falou para ele, você vai morrer. Ok? Eis que morto serás. E o fato... Is this? Who lied? Abraham lied. Who did God scold? Abimelech. No, you don't have to be spiritual with me. Don't give me some spiritual answer. Read the Bible and read the Bible as it is. All right? There is something, when I read it, I said, God, you rebuked the wrong man. But don't forget, by this time... Ok? Eis que morto serás. E o fato, ele se tornou justo não pelas suas obras, por fé. E Deus não estava brincando. Quando ele disse, tu és justo, Abraão, era como se até mesmo Abraão mentindo, que não é algo que defendemos. Eu não gosto quando mentem para mim. Ok? Eu não falo mentiras. Conscientemente, eu não falo mentiras. Eu odeio mentiras. Ok? Mas o fato é que Deus o via justo sempre. É o que eu e você temos hoje. Somos abençoados com Abraão. Deus não vê os seus erros, Deus vê você justo. Você tem que ter essa consciência da justiça. Eu disse que você tem que ter a consciência da justiça. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Até quando um irmão cai. Sabe aquele irmão que caiu? Moralmente, algo assim? Certo? Deus não o vê assim. E se ele entender como Deus o vê, certo, ele vai receber muito favor de Deus. Porque todos nós caímos de uma certa forma. Algumas coisas a esposa não pode tolerar. Algumas coisas a polícia não vai tolerar. Ok? Mas todo mundo erra. Se você olhar bem para a vida de cada um, vai ver que tem erros. Não somos justos porque fazemos o bem. Somos justos pela fé. Ok? Você entendeu? Não é? E o fato é este. Deus foi até Abimeleque e defendeu a Sara e Abraão e disse, você vai morrer. Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Não diz que tem irmão, mas diz que tem marido. Você vai ver mais de uma vez Deus falando de Sara como esposa de Abraão. E Deus disse, você vai morrer por quê? Você separou a graça da fé. Você ouviu o que eu falei? Você vai morrer porque você separou a graça da fé. O problema hoje, eu repito, não é separar a fé da graça. Abimeleque não tomou Abraão. Não ria naqueles dias. Já acontecia isso. Pensamos, pastor Prince, as pessoas da graça não falam sobre a fé. Não. Se você fala da graça, muitos têm fé naturalmente. Mas se falar sobre a fé, não quer dizer que tem graça. Você entendeu? E aqui diz, olha o que fala de Abimeleque. Mas Abimeleque não se tinha chegado a ela. Olha, por alguma razão, quando se levava uma mulher bonita para sua casa, você tinha acabado de levá-la? Geralmente a possuía, mas não foi assim. Não me peça para explicar. Tem coisa que a Bíblia não explica e eu não explico. O que eu sei é que ele não pode fazer. E está escrito, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Algo aconteceu a ele, ok? Quando Deus falou com ele, a sua voz ficou mais fina. Porque quando Deus fala com você, você vai morrer, eu acho que a sua voz vai ficar fina também. A pessoa nem consegue dormir direito, não é?
Use a sua imaginação, ok? Não me disse ele mesmo, disse Abimeleque. Não me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela, olha, ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade de coração, em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. E eu estou falando de tipos. Escute. Nós, da igreja, temos enganado o mundo. Eles olham para nós e tratamos a graça como ela fosse a nossa irmã. Nós os enganamos. Falamos a eles, Deus ama com amor incondicional. Depois que são salvos, falamos, essas são as condições. Na sinceridade do coração, cremos na graça como sendo algo maravilhoso, mas eles não sabem que não temos intimidade com a graça, é só um show. Nós enganamos o mundo e Deus tem olhado para este engano. O mundo pode até pensar que a igreja é o lugar de encontrar perdão, que a igreja é o lugar onde sou aceito como eu sou. Certo? Vem para a igreja? Aqui está a lista. E a lista continua. Deus te ama com um amor incondicional. Nada que você faz vai mudar o seu amor e o mundo fica... Eles vêm para a graça e aqui está a lista. E Deus sabe muito bem que o mundo foi enganado. Pense nisso. Deus disse, Abi, eu sei que você fez isso na sinceridade de coração. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Isso é muito forte. O mundo não pode abusar da graça. Deus impede isso. O mundo não pode possuir a graça. Sabe por quê? A graça vai purificar o mundo. Vemos um exemplo perfeito disso depois de Jesus pregar o Sermão da Montanha. Um leproso foi até Jesus, no pé da montanha, e quando Jesus desceu, ele tocou no leproso. E assim o curou. Olha, baseado na lei, se você tocasse no impuro, o impuro te tornava impuro. Mas quando Jesus tocou no leproso, sob a graça, o puro tornou o impuro puro. Ou seja, a graça é tão poderosa que o pecado não torna a graça impura. Alguns da igreja dizem, quem não entende sobre a graça, sabe, a graça tem que se comprometer, a graça, sabe? Mas Deus colocou a graça em um lugar que ninguém a pode tornar impura. Mas ela pode purificar o homem. Ela vai purificar o mundo. Está me ouvindo, igreja? Estou falando de tipos. De acordo com Paulo. Vamos continuar por causa do tempo. E olha, agora pois restitui a mulher ao seu marido. Coloca a graça de volta no seu lugar. Coloca a graça de volta no seu lugar. Porque profeta é... Ele tinha mentido neste capítulo. Eu não devia rir assim, me perdoe. Onde está minha dignidade? Eu acho um pouco interessante, porque no mesmo capítulo onde Abraão mentiu, ele era visto por Deus como um profeta. E em nenhum outro capítulo em Gênesis ele foi definido como um profeta. Ficou mais digno assim? Deus fala deste homem que mentiu neste capítulo que ele é um profeta. Escute bem isso. Deus não está brincando. Quando você é justificado pela fé, não fique confuso. Deus te trata como um justo. E você espera que Deus não te mostre o seu favor. Você espera isso de Deus, mas você briga com a esposa a caminho da igreja e ainda assim é abençoado. Você fica confuso. Não devia ser assim porque eu briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido. Isso não devia ser assim. Mas em vez disso, se torna um dia abençoado. E porque eu sinto a bondade de Deus, quero perdoar minha esposa e começar tudo de novo. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Esta é a vida da graça. Está me ouvindo, igreja? E ele continua dizendo, e rogará por ti, profeta é, e rogará por ti para que vivas. E aqui está a primeira menção de profeta na Bíblia. Tudo neste capítulo. O que é um profeta? Um profeta é aquele que fala, no ano que vem, vai ter um terremoto neste país, às 3 da tarde.
E muitos creem, pensamos que o profeta só fala do mal. Não, o profeta é alguém, de acordo com a Bíblia, que ora por você e você é curado. Para que vivas. Ele tem influência com Deus. E nós temos a unção profética, porque fomos justificados pela fé. Não fique confuso. Você tem influência com Deus. Você está dirigindo e vê alguém que teve um acidente? Ore ali mesmo. Não tem que ter música. Aleluia. Não, só ore. Olha, você tem um favor, influência com Deus. Eu disse, você tem influência com Deus. Ore. Pastor Prince, o que eu estou pedindo é muito grande. Ei, a fé nunca pode ser ousada demais. Deus ama uma fé ousada. Amém? Não peça a Deus por um trabalho, mas uma posição. É a graça. É a graça e não a nossa esperteza. Não é a nossa esperteza. O problema é que, quando pensamos que somos espertos, tentamos manipular. O problema começa aí. E ele disse, porém, se não lhe restituíres, restaurar a graça à fé, sabe que certamente morrerás tudo e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada e chamou todos os seus servos. Certo, e a Bíblia diz que ele contou toda essa história e os homens ficaram com muito medo. Eu também ficaria. E você? Vamos em frente? Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? E em que pequei contra ti? Para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Olha, use a imaginação quando ler a Bíblia. Use a imaginação, é melhor do que novela. Isso aqui aconteceu. O que você vê na televisão é tudo ficção. Aqui é real. Você viu? Até o mundo nos repreende. Você me falou da graça. Eu não sabia que você tinha intimidade com a graça, você me enganou. Certo? Mas por causa do tempo, vamos até o final. Vamos ler o final? Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão. Uau! O enriqueceu! E restituiu-lhe Sara, sua mulher. Ele deu a graça de volta para a fé. Olha o que aconteceu com a fé. A fé se tornou mais rica por causa da graça. Não se esqueça, quando a graça volta para o seu lugar, sabe o que acontece? Você sabe? A sua fé se enriquece. A sua fé se torna efetiva, porque a sua fé foi enriquecida. Não é uma luta com a fé e a graça. A graça e a fé. O problema é tirar a graça da fé. Olha isso. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom os teus olhos. Abraão recebeu servos e servas, recebeu ovelhas e vacas, Sara restituída, e agora ele está dizendo, alguém com poder dizendo, certo? Todo o Brasil é seu, habita onde quiser. O que você escolheria? É mais ou menos assim, habita onde quiser. Pense nisso, o rei deu para ele a escolha de qualquer lugar que ele quisesse. A fé foi enriquecida. Sara passou por um problema por causa dele, mas a fé foi beneficiada. Toda vez que a graça volta para o seu lugar, a fé é enriquecida. Olha isso. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Uau, 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 uau. É como se fosse 1000 ações do Facebook quando começou. Certo, 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida, não é uma boa tradução, ela não foi advertida. No hebraico está assim, olha o que diz a nova versão transformadora. E disse a Sara, estou dando a seu irmão, ele estava sendo sarcástico agora. Estou dando a esse seu irmão. Você. Por que fizeste isso a mim? Vou te dar isso e aquele outro, ok? E a sua esposa? E você? Sara, estou dando a seu irmão. Ele sabia que era o marido. Viu isso aqui? Por favor, use a imaginação para ler a Bíblia. Era sarcasmo aqui. Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim todos saberão que você está assim no hebraico. É inocente.
Inocente não é divertida, inocente no hebraico. O que Deus está esperando, eu já vou terminar, para que a cura flua no corpo de Cristo. O que Deus está esperando? Ele espera para que a graça não seja só um assunto. Você olha para alguns seminários e eles têm homilética, pneumatologia, hermenêutica, tem escatologia, a segunda vinda de Cristo, e também o fruto do Espírito, as características de Cristo. A graça, como uma das mulheres, um dos ensinos. Ela não está no lugar de honra. Mas hoje, a graça está sendo honrada e colocada no lugar certo de respeito, como a igreja honra a fé. E eu te digo, desta maneira, a cura vai fluir. Porque logo no próximo verso, e orou Abraão a Deus, o próximo verso diz, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. A igreja vai ser frutífera, aleluia! Amém! Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E o fato é este. Orou Abraão a Deus. Vamos aprender duas coisas. Número 1, eu chamo isso de aquele que ora pelo enfermo. Quem quer orar pelo enfermo também? Certo? E ver a cura acontecer. Então isso é para você. Você é quem faz a oração. Ok? Vamos olhar depois para quem recebe, então, a oração. A pessoa que estiver enferma. Então, número 1. Como podemos então nos qualificarmos para sermos aqueles que oram pelo enfermo? Este capítulo nos fala como Abraão se qualificou. Não tentando qualificar. De fato, ele mentiu e Deus o chamou de profeta. Deus disse que ele vai orar. Este homem que mentiu, certo, que é um profeta, por causa do quê? Da justiça pela fé, ele vai orar por você. Então aqueles que oram pelos enfermos devem saber que não oram porque estão numa posição, sabe? Eu orei 2 horas hoje, sabe? Eu sinto fluir. O fluir, irmão, sabe? Eu só li 10 capítulos da Bíblia ontem, então vem aqui, coloca a sua cabeça debaixo da minha mão. Coloca a cabeça aqui em nome de Jesus. E se é careca, coloca aqui. E você sabe, nada vai fluir. Nada vai fluir. Porque está olhando para a performance. Então a primeira coisa que aprendemos na primeira menção de cura, sobre aquele que ora pelo enfermo é isso. Certo? Você é justo pela fé e não pela performance. Mais uma coisa. O diabo vai vir e dizer, como você pode ser um hipócrita? Você tem sintomas no corpo e ora pelo enfermo? Espere você ser curado, depois ore pelo enfermo. Quantas vezes ele já falou isso para você? Escute. Nesta época, Abraão não tinha tido Isaac ainda. Abraão não tinha recebido, ele não tinha tido a promessa de Isaac nascer ainda. Ele orou por outra família que precisava ter crianças. E ele não tinha, com a Sara, nenhum filho. Está me ouvindo? Às vezes parece que a graça é tão devagar. Mas quando vem, olha, é poderosa. Os frutos são incríveis. As raízes profundas. Ele não tinha tido Isaac. Isaac tinha sido prometido muitos anos. E o diabo podia dizer, como você pode orar por pessoas que querem filhos? Quando você e sua esposa não têm nenhum filho. Você é um hipócrita. Mas você fala para ele, certo? Que você não ora porque você é justo pela performance, porque você faz tudo certo, certo? De fato, se você ora pelo enfermo, tem uma coisa que você tem que ter na sua vida. Antes da cura fluir para o enfermo, você tem que ser uma pessoa que nem sempre faz tudo certo. Se você é uma pessoa que faz tudo certo, você não pode orar pelo enfermo. Não vai fluir. Viu? É o oposto do que você ouve na igreja. Antes de você orar pelo enfermo, você tem que se livrar do pecado. Examine seu coração. Examine agora. E se você dorme durante a mensagem, não pode orar pelo enfermo. Os anjos de Deus virão com um balde de óleo, óleo de cura, e se você estiver dormindo, eles não vão te dar. Não. Eu acho que alguns acordam e descobrem que foram curados da insônia.
Então isso, você tem que ter antes de orar pelo enfermo. Você tem que ser a pessoa que nem sempre faz tudo certo. Porque você vai confiar na justiça pela fé, ok? Número 2, aquele que recebe a oração da fé. Você tem que falar isso para eles, e eu estou aprendendo a falar isso antes de orar por eles. Sabe, se alguém está doente e pede uma oração, isto é o que eu falo para eles. Antes de orar por você, quero te fazer uma pergunta. Porque se você tem isso na sua vida, a cura não vai fluir. O que é, pastor? Você é perfeito? Me fala. Se você é perfeito e obedece sempre, a cura não vai fluir. Porque esta cura é pela graça para pessoas imperfeitas. Então fala agora, antes de eu orar. Por favor, não me engane. Você é perfeito? Se falam não, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Se prepare agora. Faça como aquele bispo T.D. Jakes. Olha, isto vai te maravilhar. É a única qualificação. Se olhar para as parábolas de Jesus, elas glorificam os últimos, os perdidos, os menores. Estes recebem a graça. Todos os que receberam de Jesus. Ah, pastor, me dá a Bíblia. Me dá um verso bíblico, rapidamente, agora. A mulher com fluxo de sangue. Ela recebeu de Jesus. Na verdade, ela tirou de Jesus. E a Bíblia diz, se você estudar Levítico, capítulo 15, que a mulher, quando tinha hemorragia, quando ela sangrava mais do que o período de menstruação, ela ficava impura. De acordo com a lei, ela não podia estar em lugar público, e tudo que ela tocava ou se assentava ficava impuro. Ela tornava os outros impuros, de acordo com a lei. Isso é a lei, mas sob a graça. Ela saiu em público, tocou a multidão, até tocou em Jesus, mas Jesus falou para ela, filha, a tua fé te salvou. Então, aquele que recebe a oração, aquele que está enfermo, também não pode acertar o tempo todo. A cura é para pessoas imperfeitas. Ok? Outro exemplo, o leproso. De acordo com Levítico 13, ele tinha que ficar longe, não podia tocar em ninguém. Ele tinha que morar completamente sozinho, tinha que ficar fora da cidade. Mas este homem, ao pé daquela montanha, ele foi até Jesus quando ele desceu da montanha e tinha uma multidão. Não, a Bíblia diz grande multidão. Ele tornaria todo mundo imundo se estivesse sob a lei. Mesmo assim, ele recebeu a cura. Por quê? Tudo isso nos fala que não são as suas imperfeições que impedem a cura. A graça de Deus não flui onde tem o mais. Ela flui onde tem o menos. Você entendeu? Então, antes de orar para alguém, você faz a pergunta, certo? Você faça um teste. Você é obediente antes de orar? Muitos vão dizer, sim, eu acho que sim. Ah, então não dá, eu não posso orar, eu vou voltar outro dia, por quê? Você pergunta para alguém, você tem obedecido? Eles vão dizer, sim, eu acho que sim. Eu vou voltar outro dia, você não está pronto, não está pronto. Que tal isso? E eu te digo, se somente nós falarmos com os doentes assim, porque muitos deles ficam pensando, se o pastor soubesse, nem oraria por mim. Bem, talvez aquele pecado que eu cometi 5 anos atrás é o que está causando tudo isso. E ninguém sabe disso. Como posso receber a cura? Então faça isso. Antes de eu orar por você, você tem que ter, sabe, algo que está no seu passado que é ruim. Então a cura vai fluir. Se não faz tudo certo sempre, não é perfeito, a cura flui. Certo? Então me fala, por favor, por favor. Me fala que você não é perfeito. Você é imperfeito? Sim, pastor. Aleluia. Aleluia. Amém? E eu te digo que muitas vezes você vai ver incríveis milagres acontecendo. Desde quando as pessoas são curadas porque sabem tudo de teologia? Hã? Alguns dizem, faça uma fila aqui agora, mas se você não tem fé, não venha. Eu achei que tinha que ir como estou. Se faltar algo em mim, ele vai suprir. Até a fé. Amém. E às vezes, se não vigiarmos, vamos colocar a fé entre o crente e Jesus. Olha, a fé é importante, mas não pode se tornar uma parede. E quando a pessoa vê como Jesus é maravilhoso, a fé é inconsciente. Como agora, enquanto eu prego,
A fé está no seu coração e você nem percebe. O problema não é as pessoas, o problema é o púlpito. O púlpito pode te lançar à cova ou pode te levantar. Depende de quem está falando no púlpito. Eles querem culpar as pessoas. O corpo de Cristo é preguiçoso. Não leem a palavra. Pessoas que às vezes são rebeldes, fazem isso, aquilo, aquele outro, em vez de culparem a si mesmos. As pessoas são resultado do púlpito. Jesus olhava para as multidões e sabe como ele as via? Ele tinha compaixão deles porque eles estavam sempre cansados e oprimidos, como ovelhas que não têm pastor. Por isso tinha compaixão. Ele não falava assim, bando de pecadores, rebeldes, filhos do diabo. Não, ele as via como ovelhas sem pastor. Você entendeu? Ok, então, aquele que ora não faz sempre tudo certo, aquele que recebe também não é perfeito. Então o fluir da graça vai acontecer. Amém? Deixe-me terminar com isso. Aqui diz no último verso, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque. Olha o próximo capítulo. Capítulo 21, versos 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E o diabo não quer que você ore pelo enfermo, porque quando você faz isso, você coloca em movimento o seu próprio milagre. Ele quer que você ore quando você for perfeito. Ele quer que você ore depois que você for curado. Mas Deus diz que se você orar, mesmo antes do seu milagre, se você orar, mesmo não estando completamente bem, você ora pelo enfermo, você vai receber o seu próprio milagre. Neste próximo capítulo, Sara recebeu. Abraão e Sara receberam o milagre que tanto esperavam. E até Jó sofria com chagas e tudo mais, e a Bíblia diz que no final, olha isso, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando? Quando orava pelos seus amigos. Quando o Senhor virou o cativeiro dele? Quando ele orou por seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Igreja, sabe no contexto da história que lemos? A de Abraão, sabe por quem Abraão orou? Abraão orou por aquele que tomou a graça. Alguém diz, pastor Prince, isso foi bom para ele. Se levantou contra a graça. Não, você tem que orar por ele. É assim, igreja. Aleluia. Fiquei alegre com isso. Terminei. Acabou. Agora todos vocês que estão sofrendo com sintomas no corpo agora, e o diabo diz, você não está pronto para orar por ninguém. Porque você tem esse sintoma, aquele sintoma. A resposta pode estar em você orar por alguém. Procure orar por alguém e você vai receber o seu milagre. Porque antes da cura chegar naquela pessoa, vai tocar em você primeiro. Amém? É assim, igreja, certo? Pare de ouvir as mentiras do inimigo. Você não tem que ser perfeito, certo? Você não precisa estar obedecendo todos os dias completamente antes de orar por alguém. É mentira do diabo. Ele sabe que você, quando orar por alguém, vai colocar em movimento o seu próprio milagre. Igreja, pensamos que entendemos a graça, mas a graça é uma rainha. A graça não deve estar entre as outras concubinas, as outras mulheres, certo? Honrá-la como importante, mas não tão importante. Não, Deus diz, a graça é tudo. Eu vou defender a graça. Todos que se levantam contra a graça, eu me levanto contra eles. Vou aparecer para eles em sonhos, mesmo que sejam inocentes, porque não sabem nada e vão tentar abusar da graça e eu vou defender a graça. Está ouvindo, igreja? Então eu declaro isso. Eu declaro o seguinte, estamos no caminho certo aqui. Certo, eu estou pregando para o mundo inteiro porque tem pastores, líderes, professores de teologia ouvindo e eles dizem a graça, sabe? E tratam a graça como uma coisa assim importante, se relacionam como se fosse alguém da família, uma irmã, mas não tem intimidade com a graça. Temos que ter intimidade com ela. Senão nosso corpo vai sofrer. Senão, sabe, não vamos caminhar na herança que Cristo nos deu. Tudo porque há 2000 anos atrás, ele estava com as suas mãos amarradas e bateram. Muitas vezes ele se levantou e viu o seu câncer. Ele viu a sua artrite. Ele viu a sua surdez. Ele viu tudo isso. E ele disse, não, se eu agora cair e desistir, eles não serão curados. Eu levo os açoites necessários para comprar sua cura. E então,
Lá vai o câncer, ele morre. Pum! Lá vai sua artrite, ela desaparece. Pum! Lá vai a surdez, você ouve agora. Pum! Lá vai a cegueira, você agora vê. Aleluia! Dê a Jesus a glória por suas feridas. Fomos sarados. Amém! Amém, igreja? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, todos que estão assistindo aqui, onde você estiver assistindo, eu quero te dar uma oportunidade. Não saia deste lugar sem receber a graça de Deus na sua vida. Meu amigo, não estamos brincando aqui. Existe um Deus e existe um diabo. Deus te ama e o diabo te odeia. Deus quer abençoar a sua vida, Ele quer que você tenha saúde. O diabo quer que você seja amaldiçoado e viva debaixo da maldição. Ele quer você doente. Meu amigo, a escolha é sua hoje. Deus não vai te forçar a receber sua vida. Deus não vai te forçar a receber suas bênçãos. Deus nunca vai te forçar para receber a vida eterna. Mas Deus te ama. Você nunca pode mudar isso. E Deus te ama tanto, a Bíblia diz, que Ele te deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E naquela cruz, quando Jesus levou os nossos pecados no seu corpo, seu sangue foi derramado, nos purificando de todo o pecado, nos limpando de todo o pecado, mais alvo do que a neve. Meu amigo, você já recebeu esse sangue de Jesus? Essa é a graça de Deus. Jesus é a graça personificada. Você toca nele, você é purificado. Você vai a ele com toda a sua sujeira. E ele vai te purificar, mais alvo do que a neve. Se você quer isso, faça essa oração comigo agora, onde você estiver. Eu vou te ajudar. Onde você estiver agora. Talvez esteja numa penitenciária, talvez num leito de um hospital. Onde você estiver agora. Faça essa oração. Se você quer que Jesus te purifique com o seu sangue para se tornar filho de Deus, diga de coração: Pai Celestial, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele não cometeu pecado. Ele é imaculado, sem pecado. Mas Ele morreu pelos meus pecados. Levou o meu julgamento e a minha punição. O seu sangue, que foi derramado, me purifica, mais alvo do que a neve. Tu ressuscitaste dos mortos. E Deus Pai, Jesus Cristo, é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Fui completamente perdoado de todos os meus pecados, passado, presente e futuro. Estou sob o teu favor. A maldição foi destruída. Vivo agora com as tuas bênçãos. Obrigado por me amar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, as a thank you for your gift of any amount to the ministry, we would like to send you Joseph's 3-CD audio series, Fresh Favor for Right Now. Join Joseph as he reveals from the story of David the secret to increasing in God's unmerited favor and good success in every area of your life. You're actually looking into the heart of David and finding the very reason why God liked David in a special way. David had a heart for the ark. He valued God's presence because it's the presence of Jesus that brings the blessing. Amen. For a specific gift, you will also receive this brand new resource, Rest and Acceleration Package. Discover God's way of acceleration and learn how you can position yourself to receive the harvest of breakthroughs you have been trusting God for. God is saying when you enter His rest this year, things are going to accelerate for you. Things that will take months, things that will take years, will accelerate and manifest this year. Request these timely resources and experience His fresh favor today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org.
Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.